Olá, meu nome é Karine Aguirre e neste vídeo eu farei uma demonstração completa do Opemon, abrangendo desde a sua primeira configuração até o uso dos módulos mais avançados da solução. Bom, primeiramente sobre o que é, de fato, o Opemon. O Opemon é um software para monitoramento de ambientes de TI que ajuda você a acompanhar em tempo real o desempenho das atividades da empresa e seus resultados por meio do gerenciamento de TI. Com o Opemon, é possível gerar relatórios de disponibilidade, capacidade e performance, relatórios de nível de serviço, entre outros. Ao utilizar o Opemon, nós temos a possibilidade de visualizar as informações mais relevantes do negócio através de dashboards editáveis e personalizáveis, dando assim a possibilidade para que você crie painéis visuais que facilitem a compreensão do que está acontecendo no seu ambiente de TI e de negócio. Os dashboards são atualizados em tempo real e podem agregar dados de diferentes equipamentos, sistemas e aplicações. Com o Opemon, nós também conseguimos obter informações sobre o impacto financeiro, disponibilidade e plano de capacidade com previsão futura através de relatórios. Nós também temos a possibilidade de ter uma visão centralizada para os indicadores de negócio, gestão e infraestrutura de TI. Também podemos integrar o Opemon com diferentes soluções, como Service Desk, ERPs, inventário, dentre outros. Com relação à instalação do Opemon, ela é muito simples e ela pode ser feita utilizando tanto um servidor físico quanto uma máquina virtual. Após a instalação, a primeira tela que nós visualizamos é a tela para configuração geral da aplicação, que é a tela que nós chamamos de Wizard. Então aqui nós podemos já clicar para configurar o Opemon, clicando aqui em concordo para avançar o processo e aceitar o termo de utilização. Nessa área nós podemos fazer as definições com relação ao e-mail do usuário administrador. Lembrando que esse e-mail vai ser utilizado para envios de relatórios, ele deve ser um e-mail válido para recebimento de notificações, relatórios. E a senha que nós também já podemos definir diretamente aqui. O Opemon, ele possui duas possibilidades para a configuração inicial. Ou eu posso clicar aqui para que ele configure automaticamente todo o ambiente para mim, ou, caso vocês prefiram, vocês também podem fazer a configuração manual do ambiente. Então, eu vou clicar aqui para configurar manualmente, para vocês verem as opções que nós temos disponíveis aqui. Então, aqui nós podemos definir as configurações de rede. Aqui nós também temos as informações para definição do servidor de relay de e-mail e o e-mail from para notificações, que é a partir de qual e-mail que vai ser enviado todas as notificações do Opemon. Aqui eu também já posso fazer um teste de envio para verificar se todas as configurações estão corretas. Clicando aqui em avançar, eu também posso definir as configurações de data e hora. Depois nós temos as definições relacionadas à configuração de backup. E pronto, essas são as definições que nós precisamos fazer no primeiro acesso ao Opemon. Esse é um processo único. Claro que se em algum momento vocês necessitarem fazer alguma alteração dessas informações, tudo isso nós podemos fazer lá no Opemon. Mas essa primeira configuração ela acontece uma única vez, só nesse primeiro acesso, para que nós possamos fazer todas essas definições. Lembrando que caso vocês não queiram fazer definição a definição, passar ponto a ponto, vocês podem clicar lá naquela primeira opção, que é a opção recomendada, onde o Opemon já faz todas as definições automaticamente para vocês. Ao clicar aqui em avançar, então, nós já vamos cair direto na nossa tela de Discovery, que é aqui onde nós vamos adicionar os nossos primeiros elementos para monitoramento do Opemon. O Opemon possui capacidade e inteligência para localizar os elementos da sua infraestrutura e classificá-los de acordo com o tipo. Por exemplo, eu vou clicar aqui para descobrir um novo IP, ou range. Aqui eu vou colocar um range de IPs, vou separar aqui pelo traço, sem espaço, para colocar o range. Vou clicar aqui em descobrir elementos, eu também posso definir aqui qual é a forma de autenticação. E vou clicar aqui em descobrir elementos. Aqui eu já posso ir atualizando, embora ele atualize automaticamente essa tela para mim. Mas eu também tenho a opção de ir atualizando aqui a tela para ver o que ele já está descobrindo. Eu também posso clicar aqui para verificar os IPs a serem processados. Por exemplo, eu já posso visualizar o range que eu utilizei lá, que é do 10.1 até o 10.30. Se eu quiser cancelar esse processo, só clicar aqui em cancelar. E aqui eu já começo a visualizar os elementos que o Opemon está descobrindo na minha rede. Então, observem que quando eu falei que o Opemon ele possui inteligência para identificar os elementos da minha estrutura,
eu estou falando disso aqui, ó. Que aqui na descrição eu já posso visualizar que elemento é esse. Aqui nesse caso eu estou vendo que é um Linux, por exemplo. Aqui eu também já tenho o nome do host, caso eu tenha um nome definido para esse IP. Aqui também visualizem, ó, que eu também tenho a opção de visualização do estado do monitoramento. Nesse caso aqui, se eu posicionar o mouse em cima desse ponto, eu posso visualizar que esse é um elemento que ainda não está sendo monitorado pelo OPMON. Então, conforme ele vai identificando os elementos, de acordo com o range que eu passei, ele já vai colocando aqui na minha tela. Aqui eu também já tenho uma máquina aqui na minha rede que ela é um Windows 2010. Então, eu posicionando o mouse aqui em cima da descrição, eu consigo visualizar a descrição completa aqui desse elemento. Observem aqui que nós também temos a opção de autenticações cadastradas. Então, aqui o OPMON ele já vem com a SNMP-v2 cadastrada, comunidade public. Mas, claro, se eu quiser cadastrar outras autenticações ou editar essa SNMP-v2, eu posso editar essa opção aqui, clicando aqui em editar, eu também posso cadastrar novas autenticações. Basta eu clicar aqui para cadastrar nova autenticação, vou dizer qual é o tipo de autenticação, por exemplo, eu vou botar uma V1 aqui, vou dar um nome, que é o nome que eu vou identificar via interface, e a comunidade da autenticação. Nós também temos a opção SNMP-v3, e nós também temos a opção de usuário e senha, que é utilizada para os casos de roteadores e suítes onde eu tenha um usuário e senha. Então, ele vai utilizar essa autenticação que está cadastrada aqui. Então, aqui, conforme o OPMON for descobrindo os elementos, ele vai populando aqui na tela. Outra grande facilidade que o OPMON possui e que está disponível a partir da versão 7 é a utilização de modelos de monitoramento. Esses modelos de monitoramento são estruturas pré-definidas que servem para facilitar no processo de adição de novos elementos ao monitoramento. Eles são construídos de forma a conter todos os serviços e características necessárias para a configuração correta de determinado tipo de elemento. O que eu quero dizer com isso? Determinado tipo de elemento. E indicação da configuração correta para cada tipo de elemento. Por exemplo, nós temos aqui um Linux, nós temos aqui um Windows, então nós temos elementos com características diferentes. Ou seja, os serviços desses elementos, eles são totalmente diferentes. Então, por isso que nós da OP Services, desenvolvemos os modelos de monitoramento que vão auxiliar o usuário a fazer essa primeira configuração. Então, o usuário não precisa saber quais são os serviços mais indicados para monitoramento para cada tipo de elemento. Nós já estamos dando esse primeiro passo. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em Microsoft Windows, que é esse Windows 2010 que eu tenho na minha rede, vou selecionar ele e vou pedir para configurar esse elemento selecionado. Ou seja, eu quero adicionar esse elemento ao meu monitoramento. O que o OPMON vai fazer para mim? Ele vai me mostrar qual é o modelo de monitoramento mais indicado para o meu Windows 2010. Então, aqui ele já me sugeriu o modelo Windows. Vejam que nós temos outros modelos disponíveis de monitoramento. Claro que se, embora o OPMON tenha me indicado o Windows 2010, caso eu queira utilizar qualquer outro tipo de modelo, eu posso vir aqui e aplicar. Obviamente, não é o modelo mais indicado. Nós indicamos aqui já, de acordo com o item selecionado, de acordo com o elemento selecionado, nós já indicamos qual é o modelo. Então, vamos clicar aqui, vamos seguir a sugestão do OPMON, selecionar aqui a categoria Windows, onde aqui na categoria Windows nós temos 3 modelos disponíveis. Nós podemos monitorar esse Windows utilizando o NSClient. O NSClient aqui, ele utiliza um agente, então é importante. Se eu clicar aqui para ver a documentação, ele vai me direcionar para a documentação desse modelo. E essa documentação, ela vai me passar explicações melhores a respeito de como funciona esse modelo de monitoramento, para que eu também possa compreender, caso eu tenha que fazer alguma configuração no meu elemento. Por exemplo, aqui no caso do Windows, né? Nesse caso, eu vou ter toda a documentação aqui relacionada a cada tipo de modelo que o OPMON está me indicando. Então, eu não sei qual das opções escolher. Não sei se eu opto pela NSClient, por monitorar via SNMP ou por monitorar via WMI. Eu não sei. Então, quero conhecer mais desses modelos. Então, todas as documentações relativas a cada modelo, vocês podem clicar aqui para ver a documentação e entender um pouquinho mais sobre cada uma delas. Como é que elas funcionam, se eu preciso fazer alguma configuração na outra ponta.
Então, toda essa documentação ela tem aqui. Então, eu clicando aqui em detalhes, dentro de cada um dos modelos, eu posso visualizar quais são os serviços que esse modelo vai estar disponível para inclusão. SNMP aqui também, eu posso visualizar os detalhes para cada um dos modelos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu quero monitorar utilizando o NS Client. Vou clicar aqui e usar esse modelo. Aqui ele já carrega de acordo o nome do host, o endereço do host ele já carrega de acordo com o host que eu selecionei. Caso eu tivesse selecionado mais de um, ele ia me mostrar todos os hosts selecionados. Aqui eu digo a porta, o timeout em segundos. Se eu vou usar ou não SSL. Aqui eu vou botar como para não utilizar SSL. E em seguida aqui eu tenho cada uma das abas, são serviços, ou conjunto de serviços que eu vou configurar para esse meu elemento. Então aqui eu vou ir configurando, aqui o OpenMon ele já me sugere métricas para monitoração. Claro que se eu quiser fazer alteração dessas métricas, eu também posso fazer alteração nesse exato momento. Então eu vou avançando em cada uma das abas. Vejam que o OpenMon, por exemplo, eu vou clicar aqui na aba de processos. O OpenMon ele já vai trazer para mim filtrado todos os processos que existem nesse meu elemento. Então, eu não corro risco de adicionar algo ao monitoramento que não existe para aquele meu elemento. Então, isso que é o mais legal dos modelos. Ele já vai me indicar quais são os serviços existentes e eu só vou selecionando. Eu não corro risco de criar coisas aqui, criar serviços que não tenham naquele meu elemento e que vão estar me gerando falsos alertas nessa monitoração. Então, eu vou avançando em todas as abas, ele vai me indicando quais são as métricas de cada serviço que eu posso monitorar, posso ir fazendo as definições dos alertas, vou avançando e no final do processo ele já vai me mostrar uma revisão da configuração, onde eu vejo qual foi o elemento que eu adicionei, que foi aquele meu Windows 2010, e quais foram os serviços que eu selecionei para essa monitoração. Observem que aqui eu também posso fazer algumas definições de configuração para monitoramento, propriamente dito, onde eu posso definir qual é o período de checagem. Nesse caso aqui ele está definido como 24/7, ele vai monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O intervalo de checagem vai ser de 5 em 5, a rechecagem de 3 em 3, o número máximo de tentativas de checagem aqui está definido como 3. Claro, todas essas definições eu posso alterar aqui, ou eu posso alterar ao longo da monitoração. Então, aqui é o primeiro passo para adicionar. Claro que depois, quando eu precisar fazer manutenção nesses elementos, se eu quiser fazer alguma alteração, nada impede. Eu vou lá e vou editar, que eu vou mostrar para vocês depois como, e vou fazer essa edição, elemento a elemento, ou de todos os elementos em massa, conforme for a minha necessidade. A ideia desse primeiro passo é que vocês possam adicionar todos os elementos com uma maior facilidade, sem que se tenha nenhum conhecimento prévio do que se deve monitorar para cada tipo de elemento. Clico aqui em finalizar e pronto. Esse elemento já está incluído na monitoração juntamente com os seus serviços e métricas relacionadas a esse elemento. Então, se eu atualizar aqui essa minha tela, nós ainda estamos na tela de Discovery, vejam que o estado de monitoramento, o estado de monitoração, ele já está diferente para esse elemento. Aqui eu já posso ver que ele está verdinho aqui e o OpenMon já mostra que ele está sendo de fato monitorado. Então, voltando à questão da inteligência, por exemplo, vou fazer mais uma demonstração, onde se eu clicar aqui no Linux, por exemplo, vou clicar em configurar elementos selecionados, vejam que aqui ele já vai me sugerir algo relacionado a Linux. Ele não vai me sugerir algo relacionado a um Windows, por exemplo. Porque ele já faz a leitura de que tipo de equipamento é e já me sugere qual é a categoria de modelo mais indicada. Nesse caso aqui ele me indicou um Linux. Claro que se eu quisesse vir aqui e selecionar outra categoria, eu posso utilizar sem problema algum. Então aqui na categoria Linux, eu selecionaria o Linux e seguiria a adição desse meu monitoramento. Aqui eu também posso fazer um filtro. Eu tenho diversos elementos aqui que foram descobertos, mas eu quero ver só os Linux, porque eu quero adicionar eles em massa. Eu venho aqui, clico em Linux, seleciono todos e faço uma adição única. Não preciso ficar adicionando um a um. A mesma coisa se eu clicar aqui em Microsoft, por exemplo. Ele vai me trazer todos os elementos de acordo com a descrição aqui. Eu posso adicionar todos eles em massa. Então, feita essa primeira configuração, nós já vimos aqui como adicionar IPs ao monitoramento. Já vimos aqui como descobrir. Eu também tenho a opção de descoberta automática acionada, então ele vai estar sempre
buscando os elementos na minha rede, não preciso estar me preocupando, agora eu tenho servidor novo instalado, preciso ir lá fazer a descoberta no OPMON. Não, se eu tiver com essa opção aqui automática acionada, ele já vai identificar esse elemento e a qualquer momento eu posso vir aqui no Discovery e ver o que eu tenho no meu ambiente que ainda não está sendo monitorado e monitorar, se for o caso. Então, ele vai estar sempre me mostrando o que eu tenho na minha infraestrutura e já me mostra o que eu estou e o que eu não estou monitorando. Tá? Vou finalizar aqui o processo para que a gente possa ir diretamente para a interface do OPMON. Essa opção aqui de Discovery também, nós vamos ver ela depois, onde encontrar ela depois. Então, vou clicar aqui em finalizar o processo e ir para o OPMON, onde aqui nós já vamos cair direto na interface de monitoramento de serviços. Então, aqui eu já caio direto na listagem de serviços, onde eu posso visualizar quais são os serviços que eu estou monitorando. Então, aqui é o host e os serviços. O OPMON ele já vem na sua primeira instalação, vocês podem notar que o OPMON ele já vem se auto-monitorando. Então, aqui são informações desse OPMON. E eu também posso ver aqui, aquele elemento que nós adicionamos utilizando o nosso modelo. Então, eu já tenho ele aqui e os serviços que eu adicionei. Então, essa aqui é a visualização da listagem de serviços. Antes de nós avançarmos no restante das explicações, eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa interface. Quais são as opções que nós temos aqui nessa interface. Então, aqui em cima nós temos os módulos do OPMON, todos os módulos e seus respectivos submódulos. Quando nós estamos na área de gerenciamento, seja de gerenciamento de serviços, que é onde nós estamos agora, seja de gerenciamento de hosts, nós temos as opções para adicionar novos elementos, para remover elementos, editar e duplicar. Nós também temos as opções aqui de geração rápida de relatórios e a área de adição de atalhos e favoritos. Tanto na de host quanto na de serviço nós temos essas opções, bem como nós temos aqui a opção de visualização da quantidade de elementos em tela, as opções para avançar a paginação, para atualizar a listagem. Então, essas opções elas estão disponíveis tanto no gerenciamento de hosts quanto de serviços. Existem algumas opções aqui de relatórios que elas estão só relacionadas a serviços, outras só relacionadas a hosts, porque só se aplica a um tipo. Tá? Então, eu vou mostrar cada uma delas. Nós temos a área de favoritos, vou mostrar como adicionar favoritos. Nós temos a busca, onde nós temos uma busca simples, onde eu posso digitar aqui, por exemplo, OPMON, ele já vai trazer filtrado para mim aqui só as informações relacionadas à minha busca. Como eu também posso utilizar uma busca avançada, onde eu tenho uma granularidade maior de dados para mostrar na minha tela. Vou clicar aqui para remover o filtro. Então, não quero nenhum filtro, eu quero ver tudo. Clico aqui para remover. Eu tenho a área de atalhos. A área de atalhos ela é sensível ao contexto ao qual eu estou. Por exemplo, aqui eu estou na listagem de serviços, eu tenho atalhos relacionados à área de serviços. Se eu estiver na área de hosts, eu tenho atalhos relacionados à área de hosts. Se eu estou em paradas agendadas, eu vou ter atalhos relacionados a paradas agendadas. Então, é isso, os atalhos eles são sensíveis ao contexto. Tá? Nós vamos adicionar alguns atalhos para que vocês compreendam aqui também como é que isso funciona e de que forma isso pode ser útil depois, essa utilização. Então, aqui no menu de gerenciamento, então nós já vimos que nós temos gerenciamento de hosts, gerenciamento de serviços. Aqui nós temos as paradas agendadas, comentários, notificações, o log, o Event Guard, que o Event Guard é uma interface para criação de correlação de eventos. Nós temos aqui as documentações, também vou explicar um pouquinho melhor para vocês depois como é que essas documentações funcionam. Nós temos aqui os relatórios de gerenciamento de nível de serviço, relatório de disponibilidade, relatório de capacidade de performance, sumário de alertas. Nós também temos aqui um submódulo específico só para agendamento de relatórios, vamos ver também. Nós temos aqui os catálogos, onde nós podemos cadastrar catálogos. Nós podemos listar todos os catálogos cadastrados. Nós temos essa área bem interessante, que é a área de painéis, que nada mais é do que os dashboards, que é uma visualização a nível gerencial, onde nós podemos criar visualizações personalizadas de toda a nossa infraestrutura, de todos os elementos que nós estamos monitorando. Então, nós temos aqui, podemos criar. Temos também dashboards que já vêm nativos no OPMON, que também nos ajudam a fazer uma gestão visual desses elementos. Nós temos aqui em sistema também uma visão tática de como está a nossa infraestrutura, e nós temos aqui também
a opção de catálogos, onde nós podemos montar topologias. Além de rede, que nós temos aqui a opção do Traffic Analyzer, que é um módulo adicional ao OPMON. Também vou falar um pouquinho melhor dele. Nós temos a opção do Discovery, lembram que é aquele Discovery que nós vimos já, onde nós podemos fazer a descoberta dos elementos, podemos visualizar os elementos que estão sendo monitorados, os descobertos. Então, aqui é que nós vamos acessar essa área novamente quando nós precisarmos. Nós temos aqui topologia e NetTools. Depois nós temos aqui ferramentas, onde nós temos uma área de configurações avançadas. Nós temos aqui fila de agendamentos, corte de tempo, a troca de senha, alteração de temas, a visualização relativa à licença do OPMON. Então, essas são as opções gerais que nós temos aqui. Observem que a cada lançamento de nova versão, o OPMON ele já vai me mostrar aqui uma sinalização referente à versão nova que já está disponível, onde eu posso clicar aqui e já ir direto para o changelog da nova versão. Aqui o botão para deslogar. Nós temos aqui uma área, um ícone para acessar diretamente daqui a nossa área de documentação. Se eu clicar aqui, eu vou diretamente para a nossa base de conhecimento, onde eu tenho aqui explicações, vídeos, posts. Nós também temos aqui um fórum onde todos podem lançar perguntas, uma comunidade de usuários, que é uma comunidade, nada mais é do que uma comunidade de usuários, que aqui vão trocando ideias, se ajudando, tirando dúvidas. E aqui nós temos a opção de full screen, se eu quero visualizar em tela cheia aqui, se eu quero visualizar sem essas opções de favoritos e atalhos, não quero ver essas duas opções, eu quero visualizar em tela cheia, eu posso clicar aqui no full screen. Estou voltando lá para a nossa área de gerenciamento de hosts, tá? Então, aqui, como eu falei, nós temos as opções de favoritos, atalhos, digamos aqui. Eu vou fazer um filtro só por OPMON, tá? E eu quero adicionar esse filtro a um favorito. Eu quero criar, a partir deste filtro, eu quero criar um favorito. Fiz o filtro, clico aqui em favoritos. Não necessariamente eu preciso criar um filtro, tá? Eu estou dando um exemplo, tá? Eu vou botar aqui filtro OPMON. Vou botar o nome do meu favorito. E vejam, criei ele aqui. Já posso visualizar ele. Eu não quero o OPMON escrito dessa forma. Quero editar aqui. Como é que eu faço? Clico aqui em editar favoritos. Faço a alteração que eu quero. Clico em salvar. Essa área de favoritos, ela fica disponível somente para o usuário que a criou. Porém, ela fica visível em qualquer área do OPMON que eu esteja. Eu vou visualizar esse favorito que eu criei. Então, estou aqui na área de comentários. Clico aqui no meu favorito e vou ser automaticamente direcionada lá para minha listagem de hosts, já com o filtro que eu tinha aplicado. Digamos que não quero mais esse favorito, cansei dele, não preciso mais dele, venho aqui e excluo ele. Prontinho, foi excluído. A mesma coisa eu posso fazer para adicionar atalhos. Clico aqui em adicionar a página atual aos atalhos, dou o nome do atalho, clico em OK. A diferença aqui é que o atalho ele é sensível ao contexto. Eu estou na listagem de hosts. Se eu for para a listagem de serviços, podem ver que eu já não tenho mais o meu atalho aqui, porque ele é sensível ao contexto. Vou voltar aqui para o gerenciamento de hosts. Aqui está o meu atalho. Se eu quiser excluir ele, eu clico com o botão direito e clico em remover. O OPMON vai remover. Interessante aqui, eu vou deixar um atalho criado, porque depois a gente vai usar ele. Eu vou criar novamente um filtro aqui, OPMON. Vou criar um atalho dessa visualização. Porque esse atalho aqui, ele também pode ser utilizado para o agendamento de relatórios. Depois vocês vão entender como é que isso funciona, tá? Mas já vou deixar ele criado aqui. Digamos que tenho os meus elementos que estão monitorados aqui. Tenho os elementos já descobertos no meu Discovery, mas que eles ainda não estão sendo monitorados. E agora eu quero adicionar eles ao monitoramento. Como é que eu faço? Eu tenho a opção de adicionar hosts. Vim aqui na listagem de hosts, eu clico aqui em mais para adicionar um novo host. Aí nós voltamos lá para aquele conceito de modelos. Nós podemos utilizar um modelo específico para monitorar um determinado elemento. Nesse caso aqui, eu posso escolher qual modelo que eu quero usar. Digamos que eu quero usar o modelo de banco de dados. Qual é o banco de dados que eu quero utilizar? Vou dizer qual deles. É um banco de dados MySQL. Clico em usar este modelo. E aqui eu vou poder selecionar daqueles elementos já descobertos pelo Discovery. Vou poder selecionar qual é o elemento que eu quero adicionar. Eu não tenho. Por algum motivo, eu não tenho esse elemento descoberto aqui. É simples. Eu clico aqui em adicionar novo host manualmente e faço
a adição do host. Venho aqui manualmente e faço a adição do host. Vou botar o nome do host aqui, vou dar uma descrição e vou clicar em criar novo host. Então, vejam, ele já adicionou aqui nessa minha listagem, onde eu tenho aqui o estado dele, que é novo host, ele não foi nem descoberto pelo Discovery, nem já está monitorado. Eu adicionei ele como novo aqui e clico em avançar. Então, aqui eu tenho as opções relativas ao meu modelo. Então, aqui nesse caso eu estou adicionando um monitoramento de MySQL. Vou dizer qual é o usuário do meu banco, vou dizer qual é a senha e vou avançando na minha seleção de serviços. Então, aqui eu vou visualizar todos os serviços disponíveis, vou determinando quais são os thresholds para cada caso. Posso utilizar os padrões já indicados pelo Open Services. Então, a mesma forma como nós adicionamos aquele outro modelo, vai funcionar esse modelo aqui. Clico em avançar lá no final do processo, o OpenMon já vai me mostrar que ele foi adicionado, o host e os serviços. E clico em finalizar. Prontinho, o elemento está adicionado. Mas digamos que eu não quero usar o modelo. Eu quero fazer a configuração, uma configuração personalizada, com as informações que eu quero. Eu não quero adicionar via modelo. Eu quero fazer manualmente as minhas definições. E clico aqui da mesma forma, clico aqui em adicionar host. Só que aqui nessa tela, ao invés de eu selecionar um modelo específico, eu clico em adicionar manualmente. Bem simples. Então, eu clico aqui para monitorar sem modelo. Faço aqui a seleção do host. Aqui ele vai me mostrar todos os hosts que já foram descobertos. Vou dizer qual é o host. Ah, não quero utilizar nenhum descoberto. Quero botar manualmente. Tem a opção aqui também, adicionar host manualmente. Nesse caso aqui, para facilitar, vou pegar um que já esteja descoberto pelo meu Discovery. Clico em avançar. Defino o nome do host. Ah, eu não quero o IP aqui, eu quero o nome do host. Quero botar bonitinho aqui o nome do host, que é para me identificar depois na interface de forma mais simples. Aqui eu também já posso dizer qual é o grupo que ele pertence, que eu vou dizer que ele é pertencente ao grupo Linux. Então, esse agrupamento ele é bastante importante para eu centralizar todos os elementos de uma determinada característica a um grupo, para depois, em nível de visualização, isso fica muito mais simples depois de gerenciar. Aqui eu tenho as informações estendidas, que eu posso inserir uma URL de ação, URL de anotação, posso dizer qual é o ícone que eu quero utilizar aqui. Vou deixar tudo padrão, vou clicar em avançar. Aqui eu defino qual é o comando de checagem, qual é o comando que vai checar esse host. Por padrão, ele já vem com ICMP aqui, ele já vai fazer as checagens desse host. Caso eu queira alterar, eu venho aqui e seleciono dentro dos meus comandos que já vêm disponíveis no OpenMon, seleciono qual comando que eu quero utilizar. Defino o período, intervalo de checagem, rechecagem, número máximo de tentativas de checagem. Posso vir aqui editar as notificações, digamos que para esse elemento eu não quero receber notificações, eu venho aqui e desabilito. Por padrão ele já vem habilitado, mas eu posso desabilitar. Vou avançando. Aqui o OpenMon já me indica quais são os serviços que eu posso utilizar para esse host. No Discovery ele já me listou alguns serviços. O Discovery já me mostra que tem esses serviços aqui nesse host. Seleciono os serviços, clico em avançar. Aqui eu posso definir o contato e grupo de contato para esse host. Quem são os responsáveis? Qual é o grupo de contatos? Ou qual é o contato ou os contatos que são responsáveis por esse host? Então, aqui eu posso definir ou um grupo ou um contato em específico. Vou botar aqui um contato e clico em salvar alterações. Então, vejam, eu tenho a opção de adicionar manualmente, tenho a opção de adicionar via modelo. Nós também temos mais uma opção, que é adicionar elementos ao OpenMon através de um arquivo .csv, que é para quando se necessita fazer inclusão de elementos, uma grande quantidade de elementos. Eu tenho lá diversos elementos, eu não quero adicionar um a um. Eu posso utilizar esse arquivo .csv. Na nossa base de conhecimento, nós temos um post que trata especificamente disso, de quais são as diretrizes para que esse documento deve seguir, né? Os campos devem ser separados por vírgulas, a sequência de elementos, que é a indicada para fazer essa importação, os pré-requisitos, que é acesso via SSH ao servidor. Tá? Então, ela é bem simples. Para quem quiser fazer essa configuração, utilizando um CSV, eu quero fazer uma inclusão de muitos elementos. Por exemplo, tem um monitoramento hoje, por exemplo, eu monitoro com Nagios.
e eu tenho Nagios, eu já tenho todos os meus elementos lá, e eu quero importar tudo para o Opemon. Eu posso utilizar esse CSV. Eu exporto do Nagios e importo no Opemon. Bem simples, bem rápido. Para quem quiser seguir a nossa documentação, tá lá na nossa base de conhecimento. Vindo aqui, eu faço aqui a busca por adicionando elementos ao Opemon através de um arquivo .csv. E aqui eu tenho todas as orientações, é bem simples, de como fazer essa inclusão. Então, é mais uma opção para adição de elementos ao Opemon. Através da interface, utilizando manualmente, através da interface, utilizando modelos, ou também fazendo a importação em massa de elementos utilizando um arquivo .csv. Em massa, uma forma de dizer, eu posso ter um CSV que também tenha só um elemento, não tem problema. Então, vimos aqui que eu posso adicionar hosts. Vejam que eu também posso excluir elementos. Basta eu selecionar qual é o elemento, vou pegar esse meu elemento aqui que eu adicionei e clico em remover. Removo aqui, o Opemon já me informa que quando eu removo, eu perco todo o histórico desse elemento. Mesmo assim, eu quero remover, clico em sim, quero remover. Eu também posso editar um determinado elemento. Por exemplo, eu quero mudar o responsável desse meu host aqui. Entrou uma pessoa nova que vai cuidar só de equipamentos Windows. Eu venho aqui, edito, clico na opção editar, altero o responsável, altero o contato aqui, o responsável, e salvo. Bem rápido, bem fácil, bem intuitivo. A mesma coisa, eu posso clicar aqui em duplicar host. Digamos que eu quero pegar todas as definições que eu já tenho, todos os serviços que eu já tenho num equipamento e quero duplicar ele para outro equipamento. Eles têm as mesmas características e eu quero adicionar rapidamente a monitoração do Opemon. Então, eu posso duplicar e apontar para um host específico. Então, ele vai pegar toda aquela estrutura de monitoramento que ele já usa para um equipamento, duplica para um outro equipamento. Então, é uma outra forma simples até de adicionar novos elementos. Então, eu já tenho uma estrutura pronta dos serviços e das métricas que eu quero monitorar, só que eu tenho um equipamento novo que tem as mesmas características e quero adicionar um monitoramento, não quero passar por todo o processo de novo. É simples, basta eu clicar aqui em duplicar o host, ele vai pegar já do host original todas as definições de responsáveis, de serviços, de checagens e vai aplicar ao novo host. Tá? Bem simples. Aqui eu também tenho as opções de relatório. Eu posso gerar um relatório de disponibilidade. Essa é uma opção que eu tenho via interface. Eu também tenho a opção de geração de relatórios diretamente no menu de relatórios. Claro, aqui eu vou ter uma granularidade maior para configurações, né? Mas, se eu quiser gerar um relatório rapidamente aqui através da minha interface, eu também posso. Venho aqui em gerar relatório, seleciono qual é o relatório, se é um de disponibilidade, se é um relatório de capacidade de performance, e posso gerar. Aqui no gerenciamento de serviços, eu também tenho as opções para gerar relatórios. Eu posso gerar um relatório da tela em PDF. Eu simplesmente vou pegar uma visualização do que eu estou visualizando agora. Se eu clicar aqui em exportar como PDF, ele vai exportar em PDF com essa mesma visualização que eu estou tendo agora. Então, por exemplo, aqui gerei em PDF, ele já me mostra aquela listagem que eu estou vendo nesse exato momento. Então, eu posso gerar um relatório rapidamente aqui, gerar um PDF rapidamente aqui, para ter essas informações em PDF, caso eu precise mandar para alguém, para que alguém dê uma olhada. Então, eu tenho essa opção. Além, claro que aqui em gerenciamento de serviços eu também posso gerar um relatório de disponibilidade, de capacidade de performance. Interessante aqui que também para os serviços eu tenho a opção de gerenciar em tempo real esse item, ou os itens que eu cliquei, que eu selecionei. Então, eu posso acompanhar em tempo real o que está acontecendo com esse elemento. Aqui eu já vejo as métricas e como elas estão se comportando em tempo real. Bem legal também essa opção aqui que eu tenho, que eu posso visualizar rapidamente a partir da minha interface de monitoramento. Nós também temos aqui uma opção bem interessante que é para execução de comandos, uma execução rápida de comandos. Por exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a opção para reagendar uma próxima checagem por elemento selecionado. Para que isso é útil? Por exemplo, eu tinha um elemento aqui no meu monitoramento que ele estava com um problema, ele estava fora, ele estava crítico, e eu fiz os ajustes, eu tomei as ações necessárias, fiz a correção, só que a próxima checagem ela só vai acontecer daqui 10 minutos, por exemplo. Para que todo esse tempo não fique contabilizando lá no meu relatório como se o elemento estivesse fora,
eu simplesmente vim aqui reagindo à próxima checagem, porque eu já sei que esse elemento está ok. Eu vim aqui reagindo à próxima checagem, para agora, que é o que o Opamon já me indica, ou para daqui 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, conforme for o caso, clico em OK e o Opamon já vai fazer essa checagem no momento em que eu defini aqui. Outra opção que nós temos aqui é para inserir ação para um incidente. Então, eu tenho um elemento que está com algum problema, eu venho aqui e insiro uma ação. Então, eu vou pegar aqui um elemento que esteja com um problema, que não tenha sido inserido ainda nenhum incidente. Vou vir aqui em pendentes. Ele vai me mostrar todos os problemas que não tem nem ações ou paradas agendadas para ele. Então, eu seleciono aqui qual é o elemento, venho aqui para executar comandos, clico em inserir ação para esse incidente. Eu vou botar, ok, já estou tratando, que é para que uma outra pessoa que veja este elemento crítico, ele também não vá tomar ações das quais eu já estou tomando. Então, é uma forma de comunicação dentro do Opamon. Então, eu tenho uma pessoa que está num outro local, ela não está comigo, ela não está perto de mim, eu não tenho como falar agora para ela que eu já estou tratando. Eu venho aqui e insiro o incidente, posso definir aqui uma expiração. Então, digamos, eu vou inserir uma ação para esse incidente. Só que essa ação ela só vai ficar visível aqui no Opamon até um determinado tempo. Caso ultrapasse esse tempo e esse elemento ainda esteja crítico, o Opamon ele vai tirar essa ação. Eu não vou mais ter essa informação visual lá de que tem alguém tratando. Então, eu posso botar uma expiração aqui, clico em OK. Vejam que quando eu atualizar aqui, ó, na interface, eu já posso ver esse elemento. Agora, ele já não vai estar mais na minha lista de pendentes. Ele vai estar na minha lista de ações ou paradas, ou seja, elementos que eu incluí uma ação, uma parada, ou seja, elementos que eu tenho conhecimento de que eles estão críticos. E podem ver, ó, ele já tem aqui um ícone informativo que me informa que alguém já está tomando uma ação. Então, qualquer pessoa responsável por esse elemento, que visualizar esse elemento crítico, ele já vai ver, ó, tem alguém tomando uma ação. É uma forma de comunicação que eu tenho aqui dentro da interface. Eu não preciso entrar em contato, ligar para a pessoa e dizer, olha, eu já estou tratando. Então, a pessoa tendo acesso a essa visualização aqui, ela tendo acesso a esse elemento, ela vai ver, ela vai saber que tem alguém tratando e o que está fazendo. Eu vou inserir lá no meu comentário tudo que for importante, tá? Por exemplo, eu tenho outras opções aqui. Então, aqui eu também tenho outras opções. Posso selecionar aqui o elemento e dizer que eu quero remover uma ação. Tratei aquele problema, tá tudo certo, vou remover a ação. Rapidamente eu venho aqui e já posso clicar aqui para remover a ação. Atualizo aqui minha tela, vejam que o ícone informativo já vai sumir, já não tenho mais a informação da ação. Então aqui nós temos também a opção para agendar uma parada. Digamos que eu tenho um servidor que vai fazer manutenção e eu não quero que ele fique alarmando aqui no Opamon, que fique enviando alertas para os responsáveis, porque é uma ação da qual eu sei que ela vai acontecer, então não tem porquê eu estar gerando falsos alertas aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e agendar uma parada, coloco a informação da parada, um comentário, posso dizer se ela é fixa ou flexível. Se ela for fixa é quando eu sei que hora exata ela vai iniciar e que hora exata ela vai terminar. Digamos que eu selecione aqui ela como flexível. Eu vou dizer para o Opamon que a partir do momento que o meu serviço, que o meu elemento entrar no estado crítico, eu quero que ele conte a partir desse momento 2 horas, por exemplo. Ela vai durar 2 horas. A partir do momento que ele sair fora, que ele estiver fora, começa a contar 2 horas. Então o Opamon vai identificar, ele saiu do estado ok. Agora eu vou começar a contar 2 horas. Porque tem uma parada agendada para esse elemento. Ou eu posso deixá-la aqui como fixa. Eu sei que hora eu vou começar e eu sei que hora eu vou terminar. Eu boto aqui o horário de início e fim. Sempre quando eu tenho uma parada agendada, vou botar aqui uma parada agendada aqui para um elemento, para a gente ver como é que fica. Quando o elemento estiver em parada, eu vou visualizar, eu vou ter informação visual aqui dele, informando que esse elemento tem uma parada agendada. E o horário de início e o horário de fim e um comentário, tá? Eu posso vir aqui em gerenciamento paradas, bem legal fazer essa relação, que eu tenho aqui uma visualização de todas as paradas, tanto as que estão em andamento, quanto as paradas que estão planejadas, as que já finalizaram também, todas elas eu vejo aqui. Eu posso fazer filtros também para visualizar rapidamente algumas paradas em específico. Digamos que eu tenho um elemento que tem uma parada planejada, por exemplo, essa parada não vai mais precisar ocorrer, ou ela vai ocorrer num outro intervalo de tempo.
eu posso vir aqui e simplesmente remover essa parada. Venho aqui em ações e clico para remover a parada. Bem simples. Voltando lá para a minha área de gerenciamento, para a gente ver as outras opções que nós temos aqui. Então, aquela mesma opção que nós temos lá em gerenciamento paradas, que eu acabei de mostrar, a gente também tem aqui para remover uma parada diretamente por essa execução rápida de comandos. Também posso adicionar um comentário simples e informativo. Posso habilitar checagens, posso desabilitar checagens. Digamos que por algum motivo eu não quero que o OpenMon fique checando esse elemento, venho aqui e a desabilito, e depois posso tornar a habilitá-las. Posso habilitar as notificações, desabilitar notificações para os elementos. Então, eu tenho essas opções aqui. A mesma coisa que nós vimos aqui em gerenciamento de serviços, nós também temos essas opções na área de gerenciamento de hosts, essas opções de execuções de comandos. Quero visualizar mais informações do meu elemento, quero entender um pouco mais dele. O que eu faço? Eu posso clicar aqui em cima do nome do elemento e eu vou ser direcionada lá para a área de informações estendidas do elemento, onde eu tenho um maior número de informações a respeito dele. Também tenho opções para execução de ações aqui dentro dessa área de informações estendidas. Então, vejam. Aqui eu tenho um painel das últimas 24 horas de como esse meu elemento está se comportando, como é que está a disponibilidade dele, quanto tempo em percentual ele ficou crítico, em qual percentual dele em estado ok, o histórico de alertas também por horário, dentro das últimas 24 horas. Então, nesses horários aqui é quando eu tive os alertas para esse meu elemento. Eu tenho também uma visualização aqui de capacidade de performance do elemento. Então, é um painel rápido para visualização desse elemento em específico, do comportamento desse elemento em específico. Eu também posso visualizar aqui as métricas desse meu elemento, quais são os valores dessas métricas. Eu tenho aqui a aba de informações, onde eu posso ver os detalhes do elemento, os dados de performance, a tentativa atual, quantas vezes ele está fazendo a rechecagem, informações de última checagem, a latência. Aqui eu tenho aquelas mesmas opções de execução de comandos, eu também tenho aqui nessa aba de comandos. Aqui eu tenho algumas opções a mais. Eu tenho a opção de adicionar uma justificativa de SLA. A justificativa de SLA é uma opção disponível para hosts e serviços que tiveram seus SLAs quebrados devido a problemas causados por agentes externos ao ambiente de TI da empresa. Essa opção é útil para os casos onde ocorreram instabilidades das quais a estabilização dela não dependia diretamente da área responsável pelo elemento, sendo passível, então, de uma justificativa. E esse período, se necessário, ele pode ser desconsiderado dos relatórios de disponibilidade de SLM. Então, caso seja necessário adicionar uma justificativa de SLA, é aqui que nós adicionamos essa justificativa. Depois nós temos aqui o ANS, o acordo de nível de serviço. Nós temos aqui o histórico, onde eu tenho todo o histórico de paradas agendadas e justificativas adicionadas, as ações e os comentários inseridos nos últimos 31 dias para esse elemento. Então, aqui na área de informações estendidas, eu tenho uma visualização mais geral desse meu elemento, tá? A mesma coisa eu tenho aqui para hosts. Se eu quiser visualizar informações estendidas dos meus hosts, eu vou clicar em cima do nome do host e tenho o painel aqui para visualização do comportamento do meu elemento nas últimas 24 horas. A diferença aqui é que eu tenho o top 5 alertas, ou seja, os 5 serviços que mais geraram alertas nesse meu host. A área de informações, eu posso ver qual grupo de host que ele pertence, última checagem, todas aquelas informações de checagem. A topologia também, eu posso visualizar esse meu elemento dentro da topologia, como é que ele está dentro dessa topologia da minha rede. Comandos aqui, eu também tenho, além daquelas opções do comando que eu vi na interface, eu também tenho alguns outros comandos que eu posso executar aqui. Um deles é a opção de execução de comandos externos, que está disponível para hosts, onde eu posso executar comandos específicos para um determinado host. Então, diferente do comando que está sendo usado na monitoração desse host, por exemplo, se eu quiser executar um outro comando para fazer alguma checagem dentro daquele meu elemento, eu posso vir aqui e executar um comando externo. Ele já vem aqui com um comando externo, que é o ping. Por exemplo, eu quero executar esse ping aqui. Eu venho aqui, clico em aplicar comando, escrevo uma justificativa do porquê que eu estou adicionando esse comando e confirmo a execução do comando. Ele vai executar esse comando em tempo real, lá nesse meu elemento, e vai me dar o log da execução.
Se eu quiser adicionar outros tipos de comandos aqui, é bem simples. Basta eu cadastrar o comando lá na área de configurações, que depois eu mostro para vocês onde fica. Se eu quiser adicionar um outro comando aqui, por padrão ele já vem com o ping, mas se eu quiser adicionar outro comando, bem simples, eu posso adicionar os comandos que eu quiser para executar aqui. Aí aqui vai abrir uma lista de todos os comandos que eu tenho disponível para execução de comandos externos. É uma opção para quando eu quero fazer uma execução de um comando qualquer ao meu elemento, quero ter essa informação em tempo real, eu venho aqui e executo esse comando externo. A mesma coisa do acordo de nível de serviço, só que relacionado ao host. Nós temos aqui as definições do acordo de nível de serviço. Nós temos aqui também o histórico, relacionado às paradas agendadas, justificativas de SLA, as ações e comentários. Aqui eu também posso excluir ações, posso excluir comentários, paradas agendadas e justificativas, também tudo eu posso fazer exclusão por aqui. Então, visto essas opções que nós temos aqui na área de gerenciamento dos elementos, de hosts e serviços, nós vimos também que nós temos aqui a opção de acesso a submódulo de paradas agendadas, onde nós vemos todas as paradas agendadas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que estão previstas. Nós temos aqui também o submódulo de comentários, onde nós também temos uma centralização de todos os comentários inseridos para todos os elementos, onde aqui eu também posso fazer filtros, posso visualizar quem foi que inseriu o comentário, qual foi o tipo de comentário, as ações aqui que eu posso remover também o comentário. A mesma coisa que nós temos em notificações, que é bem interessante, que eu posso visualizar todas as notificações que foram enviadas pelo OPMON. Então, sempre que ocorreu alguma troca de status dos meus elementos, eu vou receber essas notificações. E aqui eu venho e vejo se o OPMON ele enviou essas notificações de que forma. Por exemplo, aqui todas elas foram enviadas via e-mail. Se eu tivesse um elemento que enviasse SMS, por exemplo, ele também poderia vir a partir do comando que ele também, além de enviar o e-mail, ele também me enviou o SMS. Aqui nós temos o log, que é um log de eventos, de tudo que foi feito no OPMON. O Event Guard, que como eu falei, é um módulo que me permite fazer a correlação de eventos através de uma interface. E a área de documentações, que é onde eu posso cadastrar documentações específicas para cada um dos meus elementos. Então, eu digo qual é o elemento, qual é o serviço, e posso cadastrar uma documentação. Digamos, eu quero cadastrar aqui um procedimento, eu quero cadastrar aqui informações de acesso a um determinado elemento, informações que sejam úteis e importantes para o meu elemento, eu posso cadastrar aqui nas minhas documentações. Depois, avançando aqui, então, nós temos o relatório de gerenciamento de nível de serviço, que é utilizado para acompanhar a disponibilidade e o acordo de nível de serviço do catálogo ou de qualquer elemento monitorado. Aqui nós podemos visualizar um relatório que já tenha sido salvo ou criar um novo relatório e salvar aqui. Por exemplo, eu vou gerar aqui um relatório que já vem pré-definido, um relatório anual do ano de 2017, com corte de tempo 24/7, do tipo simplificado, tem simplificado ou detalhado, onde eu posso selecionar aqui a opção de agendados como ok. O agendados como ok, quando eu selecionei a opção, ele vai remover os períodos não ok, que estiveram dentro das paradas agendadas. Então, ele vai considerar a minha parada agendada, ele vai tirar aquilo que estava em parada agendada. E eu também tenho a opção de SLA justificados. Ele vai pegar todo o período não ok, que estava com SLA justificado, e vai considerar como ok. Então, a importância lá de cadastrar o SLA, da justificativa de SLA, e também de fazer a configuração das paradas agendadas quando eu tiver uma parada agendada. Então, ele não vai constar nesse meu relatório esses períodos. Depois eu seleciono o objeto, tipo de objeto que eu quero monitorar, seleciono ele aqui e clico em gerar. Aqui nós podemos visualizar o relatório gerado. Se a gente clicar 2 vezes no host, nós podemos ver o detalhado. Os gráficos em barra, eles permitem que nós tenhamos uma visão mais ampla da disponibilidade prevista e calculada ao longo de um ano, além das tabelas com valores detalhados. Isso é bem importante para a cobrança de acordos de nível de serviço interno e de terceiros. Observem aqui que nós também temos a opção de gerar esse relatório em PDF, basta utilizar aqui o ícone de PDF. E nós também podemos salvar o relatório, bem importante. Digamos que eu queira periodicamente utilizar esse relatório, basta eu deixar ele salvo aqui, já vou salvar ele, para que a gente possa depois ver ele lá no agendamento de relatórios. Eu posso dizer se ele está acessível a todos ou não, e clico em salvar.
Pronto, esse relatório com essas definições que eu já criei, elas já estão salvas aqui. Tá? Depois nós temos aqui o relatório de disponibilidade, onde aqui eu já posso visualizar os relatórios salvos. Nesse caso aqui eu ainda não tenho nada. Eu posso clicar aqui para selecionar o tipo de relatório, se eu quero simplificado, detalhado, tabular. E o customizado. A partir da versão 5.2 do OPMon, é possível customizar os relatórios de disponibilidade utilizando o Jasper Reports. O Jasper Reports nada mais é que uma ferramenta para a criação de relatórios customizados que interage com diversos tipos de dados. Através dos dados que são disponibilizados pelo OPMon, a partir de um arquivo XML, é possível criar layouts de acordo com a sua necessidade. Então, lá na nossa base de conhecimento, nós temos também um post que demonstra como criar esses relatórios. Basta procurar lá por Jasper Reports, que vocês vão ter uma documentação específica para a criação desses relatórios, de como criar e depois importar para o OPMon. Tá? Então, aqui essa opção de customizado é para esse tipo de relatório. Tá? Vou pegar aqui um simplificado, o período das últimas 24 horas, com corte 24/7. Vou dizer aqui que eu quero um relatório de hosts, depois eu só seleciono aqui quais são os hosts. Vejam que aqui embaixo eu tenho a opção para enviar o relatório por e-mail. Então, assim que eu gerar esse relatório, ele também vai mandar por e-mail para as pessoas que eu selecionei aqui, para os usuários que eu selecionei aqui. Eu também tenho a opção aqui para definir os thresholds lá na visualização do meu relatório. Então, além de eu ver a informação da checagem do elemento, eu também vou ver quais são os thresholds dele para ver como é que ele está se comportando dentro daqueles limites que eu defini. O incluir soft states, também tem a opção de agendadas como OK e SLA justificados como OK. Eu quero visualizar eles como OK dentro do meu relatório. Clico em gerar relatório, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Então, aqui eu estou vendo uma visão simplificada. Caso eu queira ver uma detalhada, eu seleciono o elemento e venho aqui em gerar relatório detalhado daquele elemento que eu selecionei. Então, eu tenho aqui as informações de status, do tempo que ele ficou em cada status, qual é a tendência desse elemento. Eu tenho o histograma de alertas também e uma informação detalhada de cada alteração de status que esse elemento teve. Observem que aqui eu posso exportar esse relatório para PDF, para XML e também como imagem. Além de também exportar essa informação detalhada para CSV. Posso salvar o relatório aqui também. Posso deixar esse relatório salvo com essa definição aqui que eu criei. Só clicar aqui em salvar, dou um nome e digo se ele estará acessível a todos ou não. E clico em salvar. Relatório salvo. Sempre que qualquer usuário quiser gerar um relatório com essas mesmas definições, ele vai estar disponível aqui. Além de eu também poder fazer um agendamento desse relatório. Depois a gente vai ver o módulo de agendamentos e vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Depois nós temos aqui a opção do relatório de capacidade e performance, que tão importante quanto de disponibilidade são os KPIs configurados no OPMon. Através da análise da evolução do desempenho das métricas, nós podemos efetuar o gerenciamento da capacidade de recursos, tanto para previsão de esgotamentos, realocação de serviços, como para gerarmos os melhores orçamentos dos recursos de TI. Então, a gente consegue visualizar essa capacidade dos meus recursos aqui no relatório de capacidade e performance. Então, aqui eu posso optar por um layout, eu vou deixar o padrão para a gente ver como é que ele funciona. A mesma coisa que eu tenho a opção de customizadas, aqui é o relatório em Jasper Reports, que eu já falei para vocês quando nós falamos lá do relatório de disponibilidade. Eu também tenho a opção de customizar relatórios aqui no de capacidade e performance. Eu defino qual é o período. Eu quero das últimas 24 horas. Se eu quiser um período maior, eu posso dizer qual é o período que eu quero que ele analise. Eu vou botar aqui do último mês, para mim poder mensurar a minha capacidade de performance. Eu quero 24/7 o meu corte de tempo e digo de qual elemento, que eu vou selecionar um host específico. Eu também posso agrupar por métrica, então eu vou selecionar quais as métricas que eu quero visualizar nesse meu relatório. Eu também tenho aqui as opções avançadas, onde, por exemplo, eu posso selecionar aqui a projeção futura. Isso aqui é bem interessante, que eu vou, com base nos meses que eu determino aqui, eu faço uma análise de projeção futura. Então, aqui, se eu quiser usar a projeção futura, é importante que eu gere meu relatório de um período considerável aqui no período. Por exemplo, se eu pegar do último mês, nesse período aqui, ele vai me trazer, eu vou fazer uma projeção futura com base nesse período que eu selecionei.
Então, é importante que quando eu quero trabalhar com projeção futura, eu tenha uma coleta maior de informações para me basear para gerar essa projeção futura. Então, quanto maior o período de análise que eu tiver aqui, mais assertiva vai ser a minha projeção futura. Então, se eu fizer a do último mês, ela vai utilizar os dados do último mês que ela tem para fazer a minha projeção futura, que é diferente do que se eu tiver o último ano. Então, eu tenho dados mais sólidos para fazer essa projeção futura. Então, é bem importante quando a gente for gerar um gráfico quando a gente for gerar um relatório de capacidade de performance que analise a nossa projeção futura, é importante que eu tenha uma coleta maior aqui de dados, de um período maior, para que eu possa fazer uma projeção futura mais assertiva, tá? E é importante também destacar que a projeção futura ela vai estar disponível somente para o layout do tipo padrão. Então, eu vou pegar aqui um período, aqui eu quero gerar uma projeção futura vou pegar do último ano, são dados mais sólidos para que eu possa fazer esse tipo de análise. Vou pegar aqui do último ano, já tenho essa opção pré-definida aqui, e vou pedir a projeção futura. Projeção futura para um mês, por exemplo, eu posso pedir para 2 meses. Vou deixar aqui 2 meses. Eu posso também gerar esse relatório por e-mail, como eu já informei nos outros relatórios. Basta selecionar a opção, dizer quem são os usuários. Então, logo eu clicar aqui em gerar relatórios, ele vai tanto aparecer na tela para mim, como ele também já vai ser enviado para os meus usuários. Clico aqui e já posso visualizar a minha projeção futura. Onde aqui, nesse fundo aqui que eu tenho de uma cor diferente, é o meu período de projeção futura que eu selecionei. E aqui onde eu tenho o dado, à esquerda, é o meu período de análise. E à direita é o meu período de projeção, onde eu posso ver dentro de cada ponto, de cada período, como vai estar a minha projeção. Então, é bem importante para que eu possa fazer uma análise assertiva do que eu vou necessitar para o futuro, para aquele meu elemento, de como ele vai estar daqui a um determinado tempo, qual vai ser a capacidade dele daqui a um determinado período. Então, para isso, nós temos esse relatório que já faz essa análise. Tá? Então, aqui nós temos várias opções aqui, ainda aqui no relatório. Vejam que eu posso selecionar aqui para mostrar os limiares, que nada mais é do que os meus thresholds, em que ponto o meu elemento está com relação aos meus thresholds. Eu posso clicar aqui na autoescala, ele vai fazer uma autoescala para ter uma visualização melhor dentro dos dados que eu estou coletando. Aqui eu também posso exportar para PDF, posso exportar para XML, para PNG, tá? Dentro dessa mesma visualização, aqui nós podemos clicar em detalhado e visualizar abas detalhadas de cada um dos elementos que eu selecionei. Digamos que eu queira salvar esse relatório para que outros usuários possam ver ou para que eu possa fazer um agendamento automático desse relatório. Eu clico aqui em salvar relatório, dou um nome para ele e digo quem pode visualizar, se qualquer um pode visualizar, e clico em OK. Então, vejam, logo eu crie ele aqui, salve ele, já está lá na minha listagem, qualquer usuário já pode ver, caso eu tenha dito que qualquer um poderia visualizar. Depois nós temos aqui o sumário de alertas. O sumário de alertas, ele já me traz tipos pré-definidos, eu posso selecionar aqui os últimos 25 alertas, é um relatório de alertas, especificamente. Os últimos 25 alertas de hosts, 25 últimos de serviços. Posso pegar aqui um relatório dos 25 maiores geradores de alertas de hosts ou de serviços. Aí eu posso criar aqui um avançado dos últimos alertas também, dos maiores geradores de alertas ou de incidentes. Então, aqui é bem voltado para a identificação desses alertas, desses elementos. E depois nós temos aqui o submódulo de agendamento de relatórios. O módulo de agendamento de relatórios, ele é bem interessante porque eu tenho a capacidade aqui de unir. Eu posso pegar todos aqueles relatórios que eu já tenho salvos, nos meus relatórios diversos que eu tenho aqui, GNS, disponibilidade, capacidade de performance. Eu posso pegar todos eles e configurar no OPMON para que o OPMON me envie automaticamente de tempo em tempo, o tempo que eu determinar necessário, para que ele me envie. Então, assim que eu tenho salvo a configuração do relatório, quais as informações que eu quero, de quais elementos, de que forma, e eu já salvei isso, eu posso vir aqui e já deixar isso salvo, para que o OPMON me envie quando eu quiser. Então, eu clicando aqui para adicionar um agendamento, venho aqui em adicionar, o OPMON vai me perguntar qual o relatório que eu quero criar o agendamento.
Ah, eu quero de todos os relatórios que eu tenho. Eu quero do relatório de disponibilidade, do de capacidade, do de GNS. Seleciono quais os relatórios. Então, aqui eu clicando em adicionar, vejam que nós já podemos visualizar todos os relatórios que nós já salvamos, bem como o filtro que nós criamos lá na nossa listagem de serviços. Então, eu posso criar um agendamento para que o OpenMon me envie automaticamente estes relatórios aqui, quando eu julgar que ele deve enviar. Então, digamos aqui, eu vou selecionar todos esses que eu salvei e mais aquele filtro da área de gerenciamento de serviços que eu criei. E eu vou dizer que eu quero que o OpenMon me mande mensalmente esse relatório às 8 horas da manhã. Então, todo mês, às 8 horas da manhã, digamos aqui, eu vou botar todo dia 10. Todo mês, no dia 10, às 8 horas da manhã, eu quero que o OpenMon mande esse relatório para os seguintes usuários. E seleciono quais são os usuários aqui. E crio o agendamento. Então, eu não preciso acessar o OpenMon todo mês, às 8 horas da manhã, do dia 10, e fazer um por um o envio dos relatórios. O OpenMon vai fazer isso automaticamente para mim, porque eu já defini aqui. Então, mas digamos aqui que eu tenho um relatório que eu até quero que ele seja enviado no dia 10, mas nesse relatório em específico, por exemplo, aqui, esse aqui de disponibilidade, eu quero que ele envie às 11 da manhã. Simples. Eu vim aqui e edito ele e digo que ele não vai ser enviado às 8. Ele vai ser enviado às 11. Então, ainda assim, eu posso vir aqui, embora eu tenha criado eles de uma única vez, eu posso vir aqui e editar exclusivamente um dos relatórios, tá? Ah, eu quero trocar o usuário também desse aqui, eu não quero só esse usuário, eu quero mais esse. Eu venho aqui, faço as alterações e clico em agendar. Ele vem aqui, faz a troca para mim de acordo com o que eu determinei. Ah, mas eu não quero mais esse relatório, não preciso mais que ele seja enviado. Simples. Eu seleciono o relatório e clico em remover. Pronto, o OpenMon não vai mais me enviar esse relatório, esse agendamento. Ele vai continuar salvo lá no módulo que eu criei ele vai continuar salvo lá, só que ele não está mais aqui na minha lista de agendamentos. Depois nós temos aqui os catálogos, onde eu posso criar catálogos de serviço. Então, o modelo ITIL define um catálogo com uma declaração escrita de todos os serviços disponíveis de TI, padrões de fornecimento e respectivas opções de escolha, em que um serviço é definido como um ou mais sistemas de TI que habitam um processo de negócio. Então, no OpenMon, nós podemos construir uma estrutura visual de um serviço, mapeando todos os recursos e sistemas já monitorados que suportam esse serviço. Aqui nós também podemos mapear a interdependência entre os serviços, ou seja, nós podemos apontar uma estrutura inteira de serviço como dependente de uma outra estrutura de serviços já mapeada. E com essa estrutura visual de serviços, ou seja, com o catálogo de serviço, nós podemos identificar facilmente os recursos indisponíveis que podem ser a causa raiz de indisponibilidade dos serviços. Além de nós podermos extrair relatórios precisos de gerenciamento de nível de serviço, pois a disponibilidade final de um serviço ela vai ser definida considerando todo o mapeamento de dependência entre os recursos que o suportam. Então, aqui nós podemos salvar um catálogo, remover um catálogo, e nós também podemos listar os serviços do catálogo. Aqui, quando nós estamos criando, nós damos as definições gerais, podemos dizer qual é o tipo de catálogo, CTI, business. Então, nós temos alguns tipos previamente cadastrados aqui, podemos definir os responsáveis e quem são os componentes do serviço. Então, aqui eu vou selecionando quem são os componentes do meu catálogo e vou montando o meu catálogo. Depois, nós temos aqui na listagem, nós podemos visualizar todos os catálogos já cadastrados no OpenMon. Então, ele já me mostra um filtro na listagem de serviços só de catálogos. E depois nós temos aqui o módulo de visões, onde nós temos os painéis, que nada mais é do que os dashboards do OpenMon, onde aqui nós já temos dashboards que já vêm previamente cadastrados. Se nós viermos aqui em dashboards adicionais, nós podemos visualizar todos os dashboards que já vêm previamente cadastrados no OpenMon. Um deles é o Dashboard on Time, onde eu consigo visualizar através de um dashboard os elementos que eu estou monitorando. Então, aqui eu vou ampliar minha área de visualização e eu posso visualizar através deste dashboard quantos elementos, quantos hosts eu estou monitorando, quantos deles têm incidente, quantos serviços, quantos incidentes que eu tenho de serviços. Dentro dos meus grupos, quais são os estados dos meus grupos de hosts e serviços. Então, eu já tenho uma visualização, um panorama geral da minha infraestrutura de monitoramento.
Ah, mas eu quero criar um dashboard, eu quero personalizar um dashboard. Simples, basta criar o seu dashboard. Então, aqui quando eu acesso a área de dashboard, o dashboard que vai vir sempre na minha visualização é esse dashboard on time. Eu posso criar um outro dashboard, basta eu clicar aqui em mais para iniciar a criação do meu dashboard. Então, eu venho aqui no dashboard e começo a criar o meu dashboard, onde aqui nós já temos componentes que já vêm por padrão no Opemon que eu posso utilizar. Ah, eu quero o meu dashboard aqui com uma área de texto, eu quero que tenha um combo box, eu quero botar um fundo, venho aqui em background e boto fundo, eu tenho imagens aqui. Ah, eu não tenho uma imagem que eu quero aqui. Simples, basta importar para o Opemon. Ah, eu quero também utilizar essa API que o Opemon já suporta, que é uma API de mapa, GeoMap. Então, eu já posso utilizar aqui como fundo, como background, esse mapa. Aí eu não quero mapa, eu quero colocar, quero deixar ele colorido, quero deixar um degradê. Aí depois eu quero colocar os meus elementos. Então aqui nós vamos montando de acordo com a necessidade. Tá, ok. Eu coloquei os elementos, mas como é que eu vou associar esses elementos, esses componentes aos elementos que eu tenho no Opemon? É bem simples. Cada um desses componentes, eles têm a opção de associação. Então, eu venho aqui, seleciono o componente, venho em associação e digo a qual elemento do meu monitoramento que eu quero associar esse componente. E todos esses componentes que nós estamos trabalhando aqui, todos eles vão ficar sensíveis ao elemento ao qual eles estão associados. Então, se eu tiver um elemento aqui que ele está num estado crítico, o componente do dashboard, ele já vai refletir visualmente o estado crítico. Então, aqui eu tenho todas as opções de layout, para criação do layout, para associação, para sensibilização dos elementos. Todas elas eu posso criar aqui. Toda a minha lógica de visualização, do que eu quero ver, do que eu quero associar, toda ela eu posso eu mesma criar. Então, é uma opção, posso personalizar, posso utilizar os dashboards que já vêm por padrão, e também posso personalizar um dashboard que eu queira. Depois nós temos aqui sistema, visões sistema, na verdade nada mais é do que uma visão tática de todo o Opemon, uma visão resumida, simplificada dos elementos que eu tenho, de como eles estão, qual o estado deles. Depois nós temos aqui a visão de catálogos, onde eu posso visualizar aqui todos os meus catálogos que eu tenho cadastrados, bem simples. Depois nós temos aqui no módulo rede o Traffic Analyzer. Traffic Analyzer é um módulo adicional ao Opemon. Traffic Analyzer nada mais é do que uma interface amigável, onde eu posso visualizar minhas informações de tráfego em tempo real e obter uma análise detalhada do status, do tipo de tráfego e quem são os consumidores de recursos dentro da minha rede. Então, eu consigo entender o comportamento de tráfego da rede da minha organização, eu consigo identificar quais são as aplicações que mais consomem banda, também consigo medir o consumo de links por aplicação ou por usuário, identificar a causa raiz do congestionamento da rede. Então, basicamente, eu consigo visualizar as informações do tráfego da minha rede em tempo real e analisar o impacto que elas podem estar causando dentro da minha organização. Nós também temos a área de ferramentas aqui em configurações, onde nós temos configurações avançadas relativas ao monitoramento, onde nós podemos cadastrar novos comandos, onde nós podemos cadastrar grupos de hosts, grupos de serviços. Também podemos, através dessa interface, cadastrar hosts e serviços. Posso também, bem importante, falar aqui a respeito das baselines. A utilização das baselines ela é bem interessante, porque eu posso identificar quando acontece um desvio de comportamento. Então, a partir da análise dos dados coletados e padrões de comportamento já conhecidos através dessas coletas, o Opemon consegue estabelecer uma linha de comportamento normal e esperado, a fim de permitir a identificação automática em tempo real de mudanças no comportamento. A análise de dados histórico pode gerar alarmes em tempo real de mudanças no comportamento padrão. O período utilizado de amostragem para essas linhas de base é configurado por métricas através de semana, mês, ano, calendário ou customizável. Isso permite que as empresas se antecipem aos problemas e os resolvam antes que isso possa gerar impacto no negócio. A detecção de anomalias no negócio, calculadas a partir do algoritmo de previsão de tempo, que é utilizado pela baseline,
gera limites de confiança superiores e inferiores dos recursos monitorados baseados no comportamento histórico, permitindo a detecção de picos de utilização de recursos fora do esperado, tanto para cima quanto para baixo da base. A cada nova checagem do OPMON é aplicado um cálculo de previsão baseado nas configurações feitas pelo administrador ou pelo analista de negócios. E este modelo ele permite uma monitoração comportamental e adaptativa do negócio. Com base em todos esses dados históricos, o OPMON vai me enviar alarmes de acordo com os limites estabelecidos. Por exemplo, digamos que eu tenha todas as sextas-feiras, das 18 às 22 horas, uma utilização que eu já sei, que eu já conheço, que existe na minha infraestrutura uma utilização de CPU acima de 80%, em função de algum processamento habitual e absolutamente normal. Eu já conheço, eu sei, ele é conhecido que dentro desse horário eu tenho uma utilização acima de 80%. No monitoramento tradicional, alarmes eles seriam gerados todas as sextas-feiras dentro desse horário. Já nessa monitoração adaptativa, utilizando as baselines, por quê? Porque elas já conhecem, com base nos dados históricos, que nesse horário acontecem esses picos. Então, baseada nesses dados, esse comportamento seria considerado normal e nenhum falso alarme ele seria gerado. Então, esse é o grande diferencial do conceito de monitoramento comportamental, que nada mais é do que a utilização da baseline, que é a detecção do comportamento anômalo realizado em tempo real no momento em que dado chega no OPMON. Então, toda essa configuração nós também podemos fazer aqui nessa área de baselines. Nós temos cursos e vídeos que estão disponíveis tanto na nossa base de conhecimento quanto na plataforma Udemy. Se vocês procurarem lá na nossa base de conhecimento, tem vídeos relacionados a todos esses conteúdos que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, nós também temos cursos relacionados a como fazer o cadastro de baselines, como utilizar, como analisar. Temos cursos relacionados a gerenciamento de hosts, de serviços, configurações básicas, configurações avançadas, geração de relatórios. Então, nós temos diversos conteúdos, tanto escrito, tanto em posts dentro da nossa base de conhecimento, quanto conteúdos em vídeo, que mostra cada uma dessas opções que eu demonstrei para vocês nesse grande overview. Além do mais, nós também temos um curso específico que mostra como criar novos modelos de monitoramento. Então, aqueles modelos que já vêm previamente cadastrados, vocês podem utilizar à vontade para adição de elementos, como também podem criar os modelos de monitoração de vocês. Então, eu quero criar um modelo específico de monitoramento que eu quero aplicar para diversos elementos, que eu quero que esteja disponível para todos os meus usuários. Vocês também têm essa flexibilidade dentro do OPMON. Vocês podem criar os modelos que vocês necessitarem. Toda a configuração vocês podem fazer. Eu quero que esse modelo tenha tais e tais serviços, eu quero que ele tenha esse ícone, eu quero que ele faça uma checagem externa ao meu ambiente. Tudo isso vocês mesmos podem criar. Tá? Além dos dashboards, nós também temos vídeos que demonstram como funciona cada um dos componentes que eu mostrei, como funciona a associação. Tudo isso vocês podem acessar através da nossa base de conhecimento. Obrigada por assistir e continuem acompanhando os nossos vídeos.